Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, Surpreendidos pela Graça. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu nos unimos em oração para te adorar e para suplicar que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Ao abrirmos a tua palavra, que o Espírito Santo nos ilumine na compreensão da tua mensagem. Alimenta-nos com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Surpreendidos pela graça. O verso áureo: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. Hebreus 11:31. Por que eu fiz isso de novo? Provavelmente todos nós já dissemos essas palavras. Afinal, não só a história se repete e a humanidade continua a fazer as mesmas coisas, mas nós mesmos individualmente tropeçamos nas mesmas falhas. Quantas vezes repetimos os mesmos erros? Israel recebeu uma segunda chance de entrar na terra prometida. E Josué levou essa missão muito a sério. O primeiro passo era compreender bem o desafio à sua frente. Por isso, Josué enviou 2 espias para trazer informações valiosas sobre a terra, seu sistema de defesa, preparo militar, suprimentos de água e a atitude da população diante de uma força invasora. Alguém poderia pensar que a promessa de Deus de dar a terra aos israelitas não exigiu nenhum esforço da parte deles. No entanto, a garantia do apoio divino não anula a responsabilidade humana. Israel estava pela segunda vez nas fronteiras de Canaã. As expectativas eram altas, mas na última vez que Israel esteve na fronteira e teve a mesma tarefa, experimentou um fracasso gigantesco. Nesta semana, vamos explorar 2 das histórias mais fascinantes do livro de Josué e descobrir sua relevância para a nossa fé hoje. A graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender. E podemos dizer: bendito seja Deus pela graça divina. A graça divina é a razão de não nos perdermos. A graça divina nos alcançou. A graça divina nos transformou, nos salvou. A Deus toda a glória pela graça eterna que surgiu na mente de Deus. Começou lá no Jardim do Éden, quando Deus mostrou graça a Adão e Eva, e a graça divina era uma promessa no Antigo Testamento, uma promessa de graça, mas ela se tornou realidade quando Jesus Cristo se tornou um de nós e, depois de viver 33 anos, morreu, crucificado. É a promessa divina da graça que se tornou concretizada, realidade. Hoje a graça divina está à sua disposição. Agarre-se a ela. Em nome de Jesus. Aleluia. Na parte de domingo, segunda chance. Louvado seja Deus, porque Deus não é Deus somente da segunda chance, mas também da terceira, da quarta, da quinta. Quantas chances você precisar, Deus é misericordioso. Se você se aproximar de Deus em arrependimento e confissão, Deus sempre vai se aproximar de você com misericórdia e perdão. Este é o Deus da Bíblia. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 2. Vamos ler então Josué capítulo 2 e o verso 1. Aqui diz: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Queridos, novamente a história está se repetindo. Cerca de 40 anos antes, Moisés estava às margens da terra prometida. E 12 espias foram enviados para espiar a terra.
e aconteceu a tragédia, porque 10 foram negativos, incrédulos, e então o povo se rebelou contra Deus, e então eles retornaram para o deserto e caminharam pelo deserto durante 40 anos. E agora, novamente, o povo de Deus estava na fronteira da terra prometida. E Josué envia agora, não 12, mas 2 espias para espiar a terra. O Deus da segunda e da terceira e da quarta chance estava dando novamente uma chance para Israel possuir a terra prometida. Quantas vezes Deus está insistindo com você, meu querido irmão, para que você não desista da terra prometida? Você está às margens da terra prometida. Jesus está prestes a voltar e ele virá para nos levar para a terra prometida, o novo céu e a nova terra. Não desista. Abra sua Bíblia agora em Números capítulo 13. Números capítulo 13 e o verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. A história que ocorreu com Moisés e os 12 espias, 40 anos antes. E agora leia também o verso 2. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E agora o capítulo 13, o verso 25 a 28. Aqui diz: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. E o verso 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Incredulidade. A terra era boa, como Deus disse, que manava leite e mel, uma terra fértil. Era um paraíso que Deus estava oferecendo para o seu povo, o povo escolhido. Mas precisa existir uma contrapartida. Da nossa parte precisa existir a fé, a confiança. Precisamos crer nas promessas de Deus. Mas naquele tempo, quando os 12 espias voltaram com esse relatório, 10 falando mal da terra, dizendo: nós nunca vamos poder entrar nesta terra. Somente Josué e Caleb trouxeram notícias boas. Somente eles exerceram a fé, a confiança, dizendo: nós vamos entrar nesta terra prometida se Deus se agradar de nós. Esta é a frase realmente estratégica, a frase surpresa. Se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará nesta terra. Meus queridos, você vai entrar na nova terra e no novo céu? Se Deus se agradar de você, se Deus se agradar de nós, Ele nos porá na nova terra e no novo céu. E Deus se agrada daqueles que nele confiam, naqueles que amam a Jesus Cristo e que guardam os seus mandamentos. Desses é que o Senhor Deus se agrada. E agora lemos no capítulo 14, os versos 1 até o verso 12. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. Vejam a rebelião contra Deus. Depois de Deus ter feito tantos milagres, eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles tiveram milagres diariamente, através da água, da rocha, através do maná que caía do céu, através da coluna de nuvem durante o dia, através da coluna de fogo durante a noite, constantes e constantes milagres. E agora, exatamente na fronteira da terra prometida, eles desconfiam, eles se rebelam contra Deus, falando palavras abomináveis aos olhos de Deus.
Números capítulo 14 e o verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Voltar para o Egito. Quantos cristãos voltam para o Egito? Eles, quando aceitam a Jesus Cristo, Jesus os tira do Egito do pecado e os coloca no reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas milhares e milhares de cristãos apostatam, desertam, voltam para o Egito, desistem da Canaã celestial. A história está se repetindo na vida de milhares, mas não na sua vida, meu querido irmão. Não pode se repetir na sua vida. Não vamos desistir da terra prometida. Jesus Cristo virá e Jesus Cristo nos introduzirá na terra que mana leite e mel. Aleluia! Ainda o capítulo 14, o verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos, os únicos, os dois que realmente confiaram. Hoje, como naquele tempo, existem os pessimistas, aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que desistem da terra prometida, mas hoje também existe um remanescente fiel. Assim como Josué e Calebe, hoje existem 144 mil que amam a Jesus Cristo, dão a vida por Jesus Cristo, dispostos a viver ou a morrer por Jesus Cristo. Não desista da terra prometida, meu querido irmão. Josué e Calebe são o nosso exemplo. Eles rasgaram seus vestidos em protesto. E o verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. É muito boa a terra. Deus não nos dá nada que seja ruim. Deus nos dá coisas boas, muito boas. E o verso 8. Se o Senhor se agradar de nós. Esta é a frase do sucesso. Essa é a frase que vai nos colocar no céu. Repita comigo. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Meu querido irmão, a Bíblia mostra claramente a rebelião. Hoje, a igreja de Laodiceia é composta por uma multidão de mornos. O que são cristãos mornos? Cristãos comprometidos com o mundo, cristãos enamorados de Satanás, cristãos que estão dando as costas para Jesus, cristãos que são como estes 10 espias que querem voltar para o Egito ou permanecer no Egito. Não querem o céu. Estão na igreja, mas o sonho deles, a paixão deles não é o céu, a qualquer custo. E hoje, será que o povo de Deus vai ver a promessa se cumprindo ou vai desistir? Ou vai debandar? Vai abandonar o remanescente fiel que ama Jesus Cristo e que guarda os seus mandamentos? Deus é o Deus da segunda chance. A porta da graça está aberta, mas também a porta da graça vai se fechar. Queridos, assim como aqueles 10 espias, incrédulos e rebeldes, influenciaram uma multidão e eles voltaram para o deserto e durante 40 anos vaguearam pelo deserto até que todos os incrédulos morressem, assim também hoje, aqueles que forem rebeldes, aqueles que não creram ou não creem em Jesus Cristo e que não guardam seus mandamentos, eles não entrarão na terra prometida.
Lemos agora em João, capítulo 18. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 18. Vamos ver os versos 16 a 18. Aqui diz: E Pedro estava da parte de fora à porta, saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, era João, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E agora o verso 25 a 27. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se, disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Meu querido irmão, Pedro negou e o galo cantou. Mas bendito seja Deus que nos dá uma segunda chance, o Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias. E agora leia o capítulo 21 de João, vamos ver então os versos 15 a 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço e te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me. Meu querido irmão, Deus perdoou Pedro, Deus perdoa você, mesmo quando você nega a Jesus Cristo, como Pedro negou a Jesus Cristo. Deus é o Deus da terceira, da quarta, da quinta, da sexta chance. É a graça divina. Nós, seres humanos pecadores, nós não somos tão graciosos assim. Nós não damos tantas chances assim. Mas bendito seja Deus, o Senhor é um Deus de segundas chances e muitas outras. A Bíblia chama esta segunda chance de graça, graça infinita, que é simplesmente Deus oferecendo aquilo que não merecemos. O ensino da Bíblia está repleto de conceito de graça. Deus, em sua graça, oferece a todos a possibilidade de um novo começo. O próprio Pedro experimentou essa graça e exortou a igreja a crescer nesta graça. Recebemos diariamente, quando acordamos cada manhã e o sol está brilhando, é a graça divina que está brilhando sobre nós, o Pai das misericórdias. Os israelitas receberam uma segunda oportunidade de entrar na Canaã e Pedro experimentou a graça depois de negar o Senhor. O que esses exemplos nos ensinam sobre como devemos estender graça àqueles que precisam da graça? Aqueles que perdoam serão perdoados. Meu querido irmão, nós deveremos estender graça àqueles que nos ofendem, àqueles que pecam contra nós, porque nós somos agraciados pela graça, pelo perdão divino. Deus nos perdoa todas as vezes em que você se aproximar de Deus em arrependimento e confissão. Todas as vezes em que você se aproximar de Deus em arrependimento e confissão, Deus vai se aproximar de você, virá ao seu encontro com misericórdia e perdão. Aleluia! Na parte de segunda-feira, valor em lugares inesperados, onde você menos imagina que vai encontrar fé, confiança, credulidade, você encontra valores em lugares inesperados. É a história de Raabe. Abra sua Bíblia e leia comigo Josué capítulo 2.
Josué capítulo 2, vamos ver então os versos 2 a 11. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão, até ao vals, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja a confiança. Veja a confiança que Raabe, uma mulher pagã, depositou no Deus de Israel. O Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Lemos também em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos ver o verso 31. Aqui na lista dos heróis da fé, das heroínas da fé, aqui diz em Hebreus capítulo 11, verso 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Meu querido irmão, essa mulher está como exemplo de fé. No meio do hinduísmo, no meio do shintoísmo, no meio do budismo, no meio do islamismo, no meio destas religiões pagãs, Deus tem pessoas sinceras. Porque Raabe era pagã, mas ela ouviu falar do Deus de Israel e creu no Deus de Israel. Deus tem filhos sinceros em todas as religiões e em todas as 47 mil igrejas cristãs. Deus tem filhos sinceros. Existe trigo e joio em todos os lugares. Mesmo em nossa igreja, existe trigo e joio. Meu querido irmão, aqui está a história de Raabe. Leia também Tiago, capítulo 2, verso 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recebeu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe agiu, e aqui diz que ela foi justificada pelas obras. Queridos, a justificação é pela fé em Jesus Cristo, mas as obras fazem parte do processo da salvação, porque as obras vêm em consequência da salvação pela fé. Abraão creu e foi chamado pai da fé porque ofereceu Isaque em sacrifício a Deus. Queridos, Abraão, o pai da fé, não era uma fé morta, sem obras. Aqui diz em Tiago capítulo 2 que a fé sem obras, ela é morta. Mas a fé de Abraão, ela foi evidenciada em obras. Ele ofereceu Isaque em sacrifício a Deus. Raabe depositou fé no Deus de Israel e ela escondeu os espias. Ela praticou boas obras. As boas obras vão aparecer na vida dos salvos, na vida daqueles que têm fé, a fé verdadeira em Deus. Ela resulta em boas obras. Um elemento bastante importante na história de Raabe é a mentira que ela contou para proteger os espias. Eu não sei como é que Deus tratou o caso dela, mas ela foi honrada por Deus. E a mentira que ela fez? Ela mentiu para salvar, ela mentiu para proteger. Assim, aqueles que já assistiram o filme A Lista de Schindler, quando ele mentiu, ele protegeu mais de 1000 judeus
salvou a vida de mais de 1000 judeus. Existe um outro homem chamado João Widner, um adventista, que salvou centenas de judeus, escondendo-os, protegendo a vida deles. Eles mentiram para proteger pessoas, escondiam nos quartos, escondiam debaixo da mesa, faziam buracos e escondiam dentro dos buracos. Como Deus encara aqueles que mentem para salvar vidas? Queridos, eu não estou aqui para condenar ou para defender, mas Deus salvou Raabe, honrou a fé de Raabe e perdoou a mentira que ela fez. Meu querido irmão, o ideal é não pecar. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Mas, se você tiver que pecar, que seja pela misericórdia, assim como fez Raabe, assim como fez João Widner, Deus usará de misericórdia com você. Deus usou de misericórdia com ela. Deus usou de misericórdia com João Widner. Queridos, Hebreus 11:31 confirma a fé de Raabe em proteger os espias em vez de escolher se apegar a uma cultura pecaminosa. Tiago 2:25 elogia Raabe por oferecer hospedagem aos 2 espias israelitas e por dar-lhes instruções sobre como retornar por uma rota segura. Em meio à sua cultura decadente e corrupta e ao próprio estilo de vida pecaminoso de Raabe, Deus, em sua graça, viu uma centelha de fé, por meio da qual ele poderia salvar Raabe. O Senhor usou o que era bom em Raabe, que era a fé em Deus, o Deus de Israel, e a escolha de pertencer ao povo de Israel. Deus valorizou Raabe por sua coragem excepcional, por sua fé corajosa, por ser uma agente de salvação e por escolher o Deus de Israel. Depois de ver o que estava acontecendo, ela declarou: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aqui está em Josué 2:11. É notável ver uma mulher cananeia reconhecendo o YHWH como o único Deus. A decisão de Raabe revela que, à luz do juízo do YHWH, havia apenas 2 possibilidades: continuar em rebelião contra ele e ser eliminado, ou escolher se render pela fé. Ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes de Jericó, caso eles tivessem se voltado para Deus e acreditado no Deus de Israel em busca de misericórdia. Todos poderiam se salvar. Eu repito, aquele que se aproxima de Deus em arrependimento e confissão, Deus sempre vai se aproximar dessa pessoa arrependida com misericórdia e perdão. Aleluia! Na parte de terça-feira, novo compromisso. Leia agora comigo Josué capítulo 2 e os versos 12 a 21. Aqui diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Raabe não se preocupou somente em salvar a si mesma, ela se preocupou em salvar sua família, todos os seus parentes. Queridos, essa deve ser a preocupação sua e minha. Não podemos pensar em chegar no céu sozinhos. Consegui a salvação. E onde está sua esposa? Onde estão seus filhos? Queridos, nós temos que planejar salvar a família inteira, como Raabe planejou salvar a família inteira. Verso 14. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho.
Ela era uma mulher sábia. Ela não somente escondeu os espias, mas deu as instruções, desceu-os com uma corda pelo muro da cidade e disse: vocês vão pelo caminho e se escondam por 3 dias, até que os perseguidores retornem e vocês possam fugir em segurança. Se escondam por 3 dias. Verso 17. E disseram-lhe aqueles homens desabrigados: seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo ao teu pai, à tua mãe, aos teus irmãos e a toda a família do teu pai. Existia algo que Raabe tinha que fazer. Ela tinha que amarrar este cordão de fio de escarlata à janela da sua casa. Queridos, assim como na Páscoa, lá no Egito, a primeira Páscoa que aconteceu no Egito, naquela noite de tragédia, onde os egípcios perderam seus primogênitos, os primogênitos egípcios morreram porque não confiaram na promessa do Deus de Israel. Mas as famílias israelitas, o pai que matou o cordeiro e colocou o sangue na porta, o anjo destruidor passou por cima. E a vida dos primogênitos israelitas foi poupada. Queridos, nós temos que fazer alguma coisa. Aceitar a Jesus como nosso Salvador. Confessar a Ele os nossos pecados. Assim como Raabe, ela teve que confiar. Ela teve que amarrar aquele cordão de fio escarlate na janela da sua casa e trouxe para dentro de casa toda a sua família. Verso 19, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Me parece que ela atou o cordão escarlata na janela na mesma hora em que os homens fugiram. Ela não queria ser pega de surpresa. Meu querido irmão, o acordo de Raabe era muito claro: vida por vida, bondade por bondade. As palavras de Raabe também lembram Deuteronômio 7,12, em que o próprio YHWH jurou manter sua aliança com Israel, dizendo, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. É interessante observar que o mesmo capítulo 7 de Deuteronômio prescreve a condenação ou anátema sobre os cananeus. O livro de Josué apresenta Raabe, uma cananeia que seria entregue à destruição, e ainda assim reivindicou, por meio de uma fé inicial, as promessas que haviam sido dadas aos israelitas. Como resultado, ela foi salva. Quando examinamos a conversa dos espias com Raabe, a primeira imagem que vem à mente é a imagem da Páscoa. A primeira Páscoa comemorada lá no Egito. Para que os israelitas fossem protegidos, eles tinham que ficar dentro das suas casas e marcar os umbrais e as vergas da porta das suas casas com o sangue do cordeiro sacrificial, assim como está em Êxodo capítulo 12. Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Jesus devem conscientizar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Embora somente Jesus possa nos remir da pena da transgressão, devemos nos desviar do pecado para a obediência. O ser humano é salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve ser mostrada pelas obras. A fé, conforme diz Tiago capítulo 2, a fé sem as obras é morta. Abrão, o pai da fé, foi justificado também pelas obras quando ofereceu Isaque. E também Raabe, salva pela fé, foi também justificada pelas obras quando escondeu os espias. Meu querido irmão,
O sangue foi um sinal que salvou os israelitas do anjo destruidor naquela noite fatídica no Egito. Assim como Deus poupou a vida dos israelitas durante a última praga no Egito, eles deveriam salvar também Raabe e a sua família quando a destruição chegasse à cidade de Jericó. Raabe assumiu a liderança da família, trazendo para dentro da sua casa pai, mãe, filhos, filhas, sobrinhos, parentes, todos. Ela se propôs a salvar a família. E você, meu querido pai, minha querida mãe, você, meu irmão, que tem filhos, tem familiares, será que você está se propondo, assim como fez Raabe, de salvar a família inteira? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e coloque em você esta fé, esta confiança no Deus de Israel, no YHWH, aquele que se chama Pai das Misericórdias. Aleluia! Na parte de quarta-feira, valores conflitantes. Leia também Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, vamos ver os versos 1 até o verso 20. Josué capítulo 9, vamos ler os versos 3 em diante. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos, e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Aqui está outra história impressionante. Os gibeonitas que, confiando no Deus de Israel e querendo se unir ao povo de Israel, usaram de mentira, usaram de engano. Mas Deus foi misericordioso com eles, porque eles confiaram no Deus de Israel e passaram a fazer parte do povo de Israel para o resto da vida deles. Eles foram alcançados pela misericórdia. Verso 8. Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Meu querido irmão, o que Raabe fez mentindo estava errado. O que estes gibeonitas fizeram mentindo e enganando estava errado. Mas tanto Raabe como esses gibeonitas, eles fizeram algo. Eles confiaram no Deus de Israel. Eles confiaram no Deus, que é Deus lá em cima no céu e é Deus aqui embaixo na terra. Só existe um Deus no universo. É o YHWH. Aquele que se revela na Bíblia como sendo Deus Pai, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e que derrama o Espírito Santo sobre você. Meu querido irmão, esse é o Deus da Bíblia. E agora o verso 14 em diante. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Qual foi o erro de Josué e dos anciãos de Israel? Não consultaram a Deus. Queridos, nós temos que consultar a Deus na compra de um carro, na compra de uma casa, numa mudança, numa viagem, em tudo temos que consultar a Deus. Só Deus conhece todas as coisas, conhece o fim desde o princípio. Mas Josué e os anciãos de Israel, eles, naquela negociação com os gibeonitas, não consultaram ao Senhor, por isso foram enganados. Diz claramente o verso 14, então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Consulte a Deus em todas as circunstâncias. Verso 15, e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazerem um concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles.
3 dias depois, descobriram a mentira, o engano. Mas a promessa já tinha sido feita, o juramento já tinha sido feito, eles não podiam voltar atrás. E agora o verso 17. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Berote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes temos jurado. O capítulo 9 de Josué começa nos informando que os reis cananeus que governavam pequenas cidades-estados decidiram criar uma coalizão contra os israelitas. Por outro lado, os habitantes de Gibeão decidiram fazer uma aliança com Israel. Para enganar os israelitas e conseguir uma aliança com eles, os gibeonitas fingiram ser embaixadores de um país distante, estrangeiro. De acordo com Deuteronômio 20, versos 10 a 18, Deus fez uma distinção entre os cananeus e os povos que viviam fora da terra prometida. A palavra traduzida como astúcia em Josué 9:4 pode ter um sentido positivo indicando prudência e sabedoria, ou um sentido negativo envolvendo intenção criminosa. No caso dos gibeonitas, por trás da sua ação traiçoeira, havia a intenção menos destrutiva de autopreservação. Eles confiaram no Deus de Israel. O discurso dos gibeonitas é surpreendentemente semelhante ao de Raabe. Ambos reconheceram o poder do Deus de Israel, admitindo que o sucesso de Israel não era simplesmente um feito humano. Em contraste com outros cananeus, os gibeonitas não se rebelaram contra o plano do YHWH de conceder a terra aos israelitas, afirmando que o próprio Senhor estava expulsando aquelas nações diante de Israel. A notícia da libertação do Egito, bem como a vitória sobre Og e Sion, levaram Raabe e também os gibeonitas a buscar uma aliança com os israelitas. No entanto, em vez de reconhecer totalmente sua disposição de se render ao Deus de Israel, como Raabe havia feito, os gibeonitas recorreram a um subterfúgio. A lei de Moisés apresenta orientações sobre como conhecer a vontade de Deus em casos como esse. Josué deveria ter se perguntado sobre a vontade do Senhor, e Josué poderia ter evitado este engano dos gibeonitas, porque as aparências enganam. Gibeonitas aparentavam ser um povo distante, roupa rasgada, pão embolorado, mas as aparências enganam. Assim também hoje, não viva de aparências, meu querido irmão. Seja um cristão remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. Ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra. Meu querido irmão, consulte a Deus. Não decida sozinho de ir e vir, de comprar ou vender. Você deve consultar a Deus. Há pessoas que têm propriedades, têm bens, têm casas, têm terras e dizem: eu não sei quando vender, eu não sei como agir agora no tempo do fim. Meu querido irmão, todos aqueles que orarem humildemente a Deus, Deus responderá. Deus mostrará o momento certo de vender, por quanto vender, para quem vender. Porque quando a porta da graça se fechar, se a porta da graça se fechar e você estiver com a mão cheia de dinheiro, com muitas propriedades, tudo isso vai falar contra você no juízo celestial. Nós não podemos reter para nós tudo o que temos, tudo o que possuímos. Nós precisamos usar na pregação do Evangelho, salvar almas. Portanto, Deus responderá à oração daqueles que são sinceros de coração, perguntando:
Quando devo vender? Por quanto vender? Para quem vender? Mostre-me, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade. Consulte a Deus. Não tome decisões sozinho. Deus vai dirigir você, meu querido irmão, que busca a direção divina. Aleluia! Na parte de quinta-feira, graça surpreendente. Bendito seja Deus pela graça surpreendente. A graça existe. Era uma promessa no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento não é mais promessa, é uma realidade. Jesus Cristo já esmagou a cabeça da serpente. Jesus Cristo morreu sem pecado. Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu. É o nosso intercessor, é o nosso juiz. E nós estamos vivendo na dispensação da graça divina. Mas esta graça vai terminar um dia. A porta da graça vai se fechar. Conforme diz em Apocalipse capítulo 8, verso 5, Jesus Cristo vai lançar o incensário sobre a terra. E ele vai dizer, está feito. Permaneça o imundo na sua imundície e permaneça os santos na sua santidade. Meu querido irmão, enquanto Jesus não lançar o incensário sobre a terra, Apocalipse 8, verso 5, a porta da graça estará aberta. Mas não espere até o momento final para confessar os pecados. Não, meu querido irmão. Confesse os pecados hoje. Os sinceros de coração confessam os pecados tão logo praticam os pecados. Quando você peca, você corre para Jesus e pede perdão. Você não quer cair da graça. Quem peca e confessa o pecado não cai da graça, alcança misericórdia. Mas quem convive com os pecados conhecidos, aqueles que vivem na prática de pecados familiares repetidamente, estes cairão da graça com certeza. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Josué capítulo 9 e o verso 21 a 27. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. Para os gibeonitas, isto foi muito mais compensador. Eles teriam sido mortos, destruídos, e agora não, eles fariam parte do povo de Israel, o povo de Deus. Mas eles se tornariam rachadores de lenha e tiradores de água. Mas que importa? Eles estavam salvos. Seja para fazer este trabalho, para fazer aquele outro trabalho, o importante é estar salvo. E eles conseguiram uma salvação, tornando-se parte do povo de Israel. Verso 22, e Josué os chamou e falou-lhes dizendo, por que nos enganastes, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Sereis malditos, mas sereis parte do povo de Israel. Estareis salvos. Você consegue entender isso? Josué disse, vocês serão malditos e sereis servos. Mas, servos salvos pela graça divina. Meu querido irmão, não é aconselhável mentir, não é aconselhável enganar, mas Deus usou de misericórdia com os gibeonitas e com Raabe. Verso 24, então responderam a Josué e disseram, porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Aqui no finalzinho do verso 27, diz que os gibeonitas passaram mesmo a trabalhar para o altar do Senhor. Veja aí, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Eles tiveram esse privilégio de trabalhar para o altar do Senhor, nos serviços do santuário. Eles ajudavam com água. Queridos,
Mesmo que o povo de Israel quisesse atacar os gibeonitas, eles não podiam fazê-lo por causa do juramento feito pelos chefes da congregação. Os líderes israelitas agiram de acordo com o princípio de que um juramento, desde que não envolvesse transgressão ou intenção criminosa, devia ser cumprido, mesmo que levasse a prejuízo pessoal. Segundo o Antigo Testamento, ser prudente antes de fazer um juramento e manter o juramento são virtudes do povo de Deus. E, como o juramento foi feito em nome do Senhor, o Deus de Israel, os líderes não podiam voltar atrás. Com o juramento feito pelos líderes, o destino de Israel estava inseparavelmente ligado ao destino dos gibeonitas, ligados para sempre. Ao serem designados como rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus, os gibeonitas se tornaram parte da comunidade de Israel. Vejam o privilégio. Todas as outras nações foram mortas. Os gibeonitas não. E se tornaram não somente parte do povo de Israel, e passaram a trabalhar mesmo para o altar do Senhor, tirando água para a água necessária ali no altar do Senhor. A resposta de Josué, destacando o serviço para a casa de Deus, em contraste com esse veredito, transformou a maldição em uma bênção potencial para os gibeonitas. Aleluia! A história posterior contada sobre os gibeonitas revela os altos privilégios religiosos de que a cidade desfrutava, bem como sua lealdade ao povo de Deus. O voto feito por Israel permaneceu em vigor por muitas gerações, de modo que quando os israelitas retornaram do cativeiro babilônico, os gibeonitas estavam entre aqueles que ajudaram a reconstruir a cidade de Jerusalém. Neemias, capítulo 7, 25, quando Jerusalém foi reconstruída no retorno do exílio de Babilônia, os gibeonitas estavam ali presentes. Suas ações teriam consequências eternamente positivas, mas somente por causa da graça divina. Graça surpreendente, meu querido irmão, o que Deus fez com os gibeonitas. O que poderia ter acontecido se os gibeonitas tivessem revelado sua identidade e pedido misericórdia como Raabe fez? Não sabemos, mas não podemos descartar a possibilidade de que até mesmo consultar a vontade de Deus poderia ter livrado os gibeonitas da destruição. O propósito final de Deus não é punir os pecadores, mas vê-los se arrependerem e conceder a eles sua misericórdia, sua graça, seu perdão. Devemos entender o subterfúgio dos gibeonitas como um apelo à misericórdia de Deus. Devemos entender o subterfúgio dos gibeonitas como o quê? Um apelo à misericórdia de Deus, ao seu caráter de bondade e de justiça. Foi a recusa dos cananeus em se arrepender e seu desafio aos propósitos de Deus que levaram à decisão divina de eliminá-los. O Senhor honrou o fato de que os gibeonitas reconheceram sua supremacia, desejaram paz em vez de rebelião, e estavam dispostos a abandonar a idolatria e adorar o único Deus verdadeiro. Isto se chama graça surpreendente, graça divina. Após o relato de Raabe e os espias, a Bíblia não a menciona até que o seu nome surge novamente na genealogia de Jesus. Raabe passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Quando você lê nos evangelhos a genealogia de Jesus, vai encontrar ali o nome de Raabe. Ela se casou com Salmão, da tribo de Judá, tornando-se mãe de Boaz. E Boaz se tornou esposo de Rute, tornando-se mãe de Boaz. Raabe, sogra de Rute. Imagine! Outra mulher notável. Por meio da sua fé em Deus, a prostituta Raabe, lá de Jericó, condenada à destruição, tornou-se um elo significativo na linhagem real de Davi e do Messias. Isso é o que Deus é capaz de realizar por meio da fé, mesmo que seja apenas do tamanho de um grão de mostarda. Raabe foi aceita no povo de Deus e muito mais do que foi aceita. Ela se tornou parte da genealogia do Messias.
Você crê na graça divina? A graça divina existe e ela está à sua disposição. A conversão de Raabe não foi um caso isolado de misericórdia para com os idólatras que reconheceram sua divina autoridade. No meio daquele território, um povo numeroso, os gibeonitas, renunciaram ao paganismo, uniram-se a Israel e partilharam das bênçãos da aliança. Eles foram parte da bênção da aliança. Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Deus é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família. O amor de Deus chega a todos os lugares. Chegou até Raabe, que era do paganismo. Chegou até os gibeonitas, que eram do paganismo. Esse amor divino tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos. Raabe e os gibeonitas são exemplos da graça divina. A graça divina chegou até você, meu querido irmão. Está disponível. A porta da graça está escancarada. Pelo sangue de Jesus Cristo, ela foi aberta. E ela só se fechará quando Jesus lançar o incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. Desfrute da graça para você, para a sua família. E diga como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela tua graça infinita, surpreendente. Assim como o Senhor usou de misericórdia, de graça com Raabe, com os gibeonitas, usa de misericórdia comigo, com a minha família. Salva o teu povo, fortalece o teu fiel remanescente agora no tempo do fim. Derrama sobre nós o Espírito Santo, porque é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, aleluia. Fique com a graça e a paz de Jesus. Amém.